Paz do Senhor, amada igreja, mais uma escola dominical. Escola essa que no trimestre iremos estudar a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição deste domingo será a lição de número 2, domingo 12 de abril de 2020, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Nosso textuário se encontra lá em Efésios 1:3, que diz assim: Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática fala assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá no livro de Efésios, do capítulo 1, do 3 ao 4 e do 9 ao 14. Que fala assim: Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperemos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Nós temos dois objetivos nessa lição. A gente tem um objetivo geral e tem os objetivos específicos. O objetivo geral dessa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos estão divididos em 3 tópicos. O primeiro tópico é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo tópico é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro tópico é explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel na nossa salvação. Então, primeiramente, eu vou convidar os irmãos para refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Temos que entender que quando viramos nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, mas tem que haver uma mudança em todas as coisas, no caráter, na maneira de se portar diante da sociedade, mostrando esse Cristo na nossa vida. E como é que a gente evidencia essa realidade cristocêntrica na nossa vida para esse mundo? É dando um bom testemunho, é buscando a Deus, é lendo a palavra, é estando na presença de Deus, para que o mundo veja a diferença que Deus fez em nós através de Cristo Jesus e que essa diferença ela resplandeça nas pessoas que estão lá fora para receber esse evangelho. E explicar também a questão do Espírito Santo, que ele desempenha um papel muito importante da salvação. Porque quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele disse que não ia nos deixar só, mas o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele estaria ao nosso lado. Ele é presente, ele está na nossa vida. Então, irmãos, a lição deste domingo, ele enfatiza esses 3 pontos. Nós temos que ter a plena convicção que no ato da convenção, no ato de reconhecer esse Cristo Jesus, tem que ser aplicado esses 3 pontos na nossa vida. E aí, na introdução, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai falar profundamente a respeito da forma de gratidão, de agradecimento a Deus por tudo que ele fez. Porque nós sabemos que nós não merecíamos,
nós estávamos entregues ao pecado, mas Deus nos amou primeiro e deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas para que esse Filho que foi dado em prol de nós esteja plenamente na nossa vida, a gente tem que reconhecer, a gente tem que buscar, a gente tem que aceitar a Cristo como Salvador, porque Ele nos amou primeiro, foi através da misericórdia dEle. E aí a gente já vai adentrar no primeiro ponto da nossa revista, que vai dizer assim: a nova posição em Cristo Jesus. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Amada igreja, aqui a gente entende que a gente não tinha jeito. Estávamos perdidos se não fosse Cristo na nossa vida. E Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu esse Filho para que cada um de nós pudéssemos reconhecer a questão que éramos pecadores. E se há uma salvação sobre a nossa vida, há um privilégio. Esse privilégio de salvação, ele não vem por nenhum outro tipo de Deus, ele não vem por nenhum outro tipo de homem, a não ser por Cristo Jesus, que Ele derramou aquele sangue na cruz por nós. E aí nós fomos privilegiados, é um privilégio aquele homem que outrora, no passado, estava desgarrado, fazendo coisas que não convinham, fazendo coisas que desagradavam a Deus, ser encontrado. E no passado Deus deu o seu único Filho em forma de salvação para cada um de nós. Isso é um privilégio, um privilégio. E aí, na primeira parte do primeiro tópico, vai falar sobre a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, que está escrito lá em Efésios, no capítulo 1, do 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, que está escrito lá em Efésios 1, 3 ao 14. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz essa palavra bendito, o significado dessa palavra bendito é digno de louvor. O apóstolo dá uma sequência no versículo à frente, até o 14, dizendo que esse Deus, ele é digno de louvor. Mas, irmão Fred, por que esse Deus é digno de louvor? Esse Deus é digno de louvor porque Ele ama cada um de nós. Esse Deus é digno de louvor porque Ele deu o seu único Filho por cada um de nós. Outrora, no passado, estávamos perdidos, desgarrados, e fomos encontrados por Cristo Jesus, por aquele Cristo que morreu na cruz, que padeceu por cada um de nós. E esse Deus, a qual nos deu esse presente, essa dádiva celestial, Ele é digno de louvor, da gente glorificar a Deus por todo o tempo. E o apóstolo Paulo vai, continuando aqui a primeira parte, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens, nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Muitas vezes, amados, a gente se encontra num estado de ser ingrato. Muitas vezes a gente não reconhece, o sacrifício da cruz. Estamos na igreja, estamos frequentando uma igreja, mas estamos afastados de Cristo. Somos murmuradores, procuramos reclamar a tempo e a fora de tempo, e se esquecemos de dar uma coisa que está dentro da nossa essência, que é a adoração. Porque se tem uma coisa que Deus procura, são verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. A Bíblia não vai mencionar nenhuma outra coisa que Deus procura, mas você vai ver que Deus procura verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores, eles estão em posição de adoração. Então, cada um de nós temos que adorar a Deus a tempo e a fora de tempo. E essa adoração é com testemunho, essa adoração é com louvor, essa adoração é buscando intimidade com Ele. Voltando ao texto, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala aqui: aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo. Esse tópico a gente entende que existe Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Criador, né? O Filho, a qual Ele deu por cada um de nós, e a promessa que o próprio Jesus Cristo disse: olha, não vou vos deixar órfão.
irei preparar-vos um lugar, mas vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo de Deus vai estar habitando no meio de vós. Essa promessa é verdadeira. E Deus, ele nos agraciou. Deus, ele derramou da sua infinita misericórdia para cada um de nós. E hoje podemos dizer que não estamos órfãos. E Deus, ele quer que nós se encontremos na posição de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Temos que ter a ciência que há uma santidade, temos que ter a ciência que há um Deus que criou todas as coisas, temos que ter uma ciência que Deus, ele nos regenerou a partir do momento que Adão, ele caiu no pecado, ele tinha um segundo plano, ele tinha o plano de Jesus na nossa vida e fomos alcançados pela misericórdia dele. E aí, com isso, a gente vê, a primeira parte, ela vai falar dessa doxologia, que a gente, como cristão, a gente, como servo de Deus, temos que estar na posição de adorador, de adorar, de louvar esse Cristo. E com isso, Deus, ele não somente deu a misericórdia, Deus não somente ele deu esse Cristo para morrer na cruz por cada um de nós, como também ele derramou as bênçãos espirituais. Muitas vezes, amados, estamos aqui nessa terra buscando coisas da terra, buscando ter coisas aqui. Irmão Fred, a gente não pode ter coisas aqui? Pode, irmão. Pode sim, a gente pode ser próspero materialmente falando, mas Deus, ele garantiu para cada um de nós as bênçãos espirituais. E aí, o segundo tópico, a gente vai falar sobre as bênçãos espirituais, segundo tópico do primeiro tópico da lição, que diz assim: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Então aqui a gente já entende que o homem, ele não vai conseguir te dar bênção espiritual. O homem em si, ele não vai conseguir te dar nada que venha do alto. Você só vai receber bênçãos celestiais porque vem do alto, vem dos céus. E quem está assentado no trono é o próprio Deus. E essas bênçãos espirituais, ela vai acompanhar aqueles que crerem, aqueles que são obedientes, aqueles que são adoradores, aqueles que adoram em verdade e em espírito. E aí a palavra vai falar assim: isto é do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, lá no capítulo 1, do 3 ao 14. Tais como Deus nos elegeu para sermos santos. Aí vem a questão da santidade, da gente buscar a santidade, porque fomos eleitos. Aqueles que a qual escutam a voz do Senhor, que colocam no seu coração arrependimento, que vai para a casa de Deus, que vai ao encontro de Cristo através da cruz do Calvário, ele foi eleito a ser santo. Então há uma eleição que não é o homem que vai votar, não é o homem que vai dizer se você vai estar ou não. É você e Deus, você na presença de Deus, buscando a Deus, você já garante uma eleição. Mas para você garantir essa eleição, você tem que perseverar, você tem que estar na presença de Deus a tempo e a fora de tempo, lendo a palavra, buscando, sem se desviar. E quando se desviar, se arrepender e voltar à cruz do Calvário, pedir perdão a Deus. E nós fomos alcançados por isso. E aí, quando Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos. A gente tem que tomar um cuidado em relação a essa parte da predestinação, porque essa predestinação a qual é falada aqui não é a predestinação que é pregada lá no calvinismo. Essa predestinação aqui é que antes da gente ser gerado, antes da humanidade existir, lá no plano de Adão, quando Adão caiu, Deus, ele tinha o plano de mandar Jesus para morrer por nós. E essa predestinação é para aqueles que crerem, que quer buscar Jesus, que permanece na presença de Deus. Não que uma vez salvo, salvo para sempre. Não que só tem uma parte que foi escolhida. Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele derramou por cada um de nós. Aquele que crê em Cristo Jesus, que derramou esse sangue na cruz do Calvário e for fiel até o fim, e não perecer, ele vai receber uma coroa. E é através do sangue de Cristo que essa predestinação vem, não porque uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos que ter cuidado que essa parte do uma vez salvo, salvo para sempre não é a teologia da predestinação. Nós temos sim que buscar a Deus, nós temos sim que estar correto diante de Deus, buscando a tempo e a fora de tempo.
E aí a palavra vai dizer, nos fez agradáveis para si. Se ele nos fez agradáveis para si, que está escrito lá em Efésios 1,6, significa que quando nós estamos no pecado, nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos sendo desagradáveis a Deus. E ele, pela sua infinita misericórdia, por mais que estejamos sendo desagradável a ele derrama um plano de redenção sobre a nossa vida, que quando cada um de nós se arrependemos, se tornamos agradáveis a Deus, porque a partir do momento que ele deu seu filho para derramar o sangue na cruz do Calvário, foi por mim, foi por você, foi pela humanidade que está perdida. Acolheu-nos por sua vontade redentora, que está escrito lá em Efésios, do 1 ao 8 até o 12. Revelou-nos a palavra da verdade. A palavra da verdade é a própria palavra de Deus, é a Bíblia. Lá em 1 João diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então essa palavra revelada para cada um de nós foi para que pudéssemos abrir os nossos entendimentos e buscar Cristo, esse Cristo que está escrito na palavra, um Cristo que dá a salvação, um Cristo que morreu por nós, está na palavra. E essa palavra eu não encontro em conto de fadas, essa palavra eu não encontro em qualquer outro livro, essa palavra eu encontro na palavra de Deus, essa palavra eu encontro no livro de Deus. E através da palavra de Cristo, através da palavra, ele revelou para cada um de nós a vontade dele para a humanidade. Ora, se não está escrito na própria palavra de Deus que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Está escrito onde? Na palavra. E ele nos revelou isso através da palavra. E se um dia você foi alcançado, foi porque alguém lhe alcançou, ou a palavra lhe alcançou, ou você leu a Bíblia, mas todas essas coisas saíram através da palavra. Amém? Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. A gente agora já começa a entender que Deus ele é muito perfeito. Nas bênçãos espirituais há um selo na tua e na minha vida. Há um selo da promessa na tua e na minha vida. A partir do momento que tu começa a se voltar para Cristo, que tu reconhece Cristo como Salvador, dentro das bênçãos espirituais ele derrama um selo. Ele aplica um selo na tua vida. Tu está selado pelo selo da promessa. Ele selou com o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, esse selo é a garantia que, meu filho, o Espírito Santo está habitando com vós todos os dias da tua vida. Chama ele, conversa com ele, ele está perto de ti. O Espírito Santo se faz presente, porque Deus ele nos prometeu e ele é fiel para cumprir. Então o Espírito Santo de Deus, ele está ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus, ele veio como promessa. A presença do Espírito Santo de Deus, ele veio como promessa na nossa vida, que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 1, do 1 ao 13, na parte B do texto. Ainda garantiu a validade da promessa, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, 14. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que realizou do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. Então, amados irmãos, quando a gente medita nessa parte das bênçãos espirituais, nós temos todos os dias que dar glória a Deus por isso, porque Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, é digno que cada um de nós todos os dias bendiga ao nome de Deus. Que faça como Paulo, bendito seja Deus, louvado seja Deus em nossa vida. Passamos por momentos difíceis, passamos pelo momento de calamidade, esse momento que o Brasil está passando, que o mundo está passando. Mas em todas as coisas, aquele que está em Cristo tem que louvar a Cristo, porque maior é o que vive em nós do que o que vive no mundo. Bem sabemos que essa tribulação ela vai ser momentânea e passageira, e todos os tempos temos que bem dizer ao nome de Jesus. E há uma forma de gratidão a Cristo, independente das coisas que estão acontecendo. E aí no ponto 3 a gente vai abordar a nova condição. Então significa que existe uma nova condição de vida para mim e para você. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Está escrito lá em João 1,3, Hebreus 5,9, do 9 ao 12.
relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Então a gente começa a entender que a expressão em Cristo, somos uma nova criatura em Cristo. Você não consegue ser uma nova criatura em você mesmo. Você não consegue, pela força do teu próprio braço, do teu próprio entendimento, chegar a lugar nenhum. Mas a partir do momento que tu é uma nova criatura em Cristo, tu vai estar respaldado espiritualmente. As bênçãos espirituais vão estar sobre a tua vida. E aí a palavra vai dizer que essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Voltado nessa parte da nossa lição, quando a gente não está em Cristo, a gente está escravizado pelo pecado. E essa garantia que Cristo dá em nossa vida, de uma nova condição, de bênçãos espirituais, você só vai ter se você estiver em Cristo. Porque você estando em pecado, você vai estar escravizado como a velha criatura em Adão. E você vai ficar toda a vida buscando algo aonde não encontra, querendo saber, achar resposta para a tua vida onde não encontra. E nessa nova condição, Cristo ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos liberta da escravidão por tudo aquilo de errado que a gente fazia. Aquele mentiroso que cada um de nós éramos, aquele prostituto, aquele ladrão, aquela pessoa que só fazia mal à sociedade. Quando há um encontro verdadeiro com esse Cristo Jesus, quando há um encontro com o Espírito Santo de Deus, ao selo, a bênção espiritual sobre a vida daquele que vai fazer novas coisas. Desse modo, nós não andamos mais em treva, mas com filhos da luz, que está escrito lá em Romanos 5,8. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos desta redenção. E aqui nesse ponto a gente vai aprender que, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu uma garantia a qual outro tempo a gente não ia ter. E aí com Ele, através dessa nova vida em Cristo, nós alcançamos o privilégio da salvação. Além do privilégio de ter bênçãos espirituais, uma bênção tal essa grande, que é a bênção da salvação. Se você perseverar, se você acreditar em Cristo Jesus, se você buscar Cristo, buscar a Deus a tempo e a fora de tempo, lendo a palavra, buscando meditar, estando na presença de Deus, fazendo aquilo que apraz diante da presença de Deus, é garantido a tua salvação. Não é somente pelas tuas obras, não é somente pelo teu esforço, mas é pela tua gratidão, é pelo teu reconhecimento, esse reconhecimento que Cristo derramou esse sangue por mim e por ti. E aí a gente vai entrar agora na síntese do tópico primeiro, que vai falar assim: as bênçãos espirituais que os crentes recebem da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe dar agradecimento. E aí quando a gente passa para esse primeiro tópico, que a gente vê tudo isso que Cristo fez na nossa vida, a gente sabe que nós fomos comprados pelo sangue, volto a dizer, fomos remidos por Cristo Jesus. Essa palavra foi revelada para mim e para você que conhecemos Cristo. Temos que pegar essa palavra que foi revelada para cada um de nós e aplicar na sociedade, aplicar naqueles que estão, porventura, desviados, aqueles que não entendem, que não buscam a Deus. A gente tem que pegar esse sangue a qual nos atingiu e levar essa presença de Deus para esse povo. E mostrar que Deus, Ele transforma, Ele capacita, Ele liberta, Ele dá uma nova vida, uma vida na presença dEle. E com isso a gente acarreta coisas boas, espiritualmente falando. E aí essas coisas boas vai seguir aqueles que crerem. Essas coisas boas, espiritualmente falando, essas bênçãos espirituais, vai seguir quem crê em Deus, quem crê em Jesus Cristo. E aí a gente vai passar agora a adentrar a segunda parte da nossa lição deste domingo. A lição, a gente está falando agora do segundo tópico, que é a respeito de uma nova vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Ora, veja, no primeiro ponto a gente vai ver a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade, que está escrito lá em Efésios, no capítulo 1 do 9,
diz assim: sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, que está lá em Colossenses 1, 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Então, aqui a gente já começa a entender que dentro da vontade de Deus já havia um propósito, e o propósito de Deus é salvar os pecadores. E como era que Deus ia salvar os pecadores? Dando o seu único filho, aquele, o próprio Jesus, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para que cada um de nós possamos reconhecer esse sacrifício, reconhecer que esse sacrifício que Cristo fez na cruz foi em prol da nossa salvação, foi pela misericórdia de Deus, mas em prol da nossa salvação. E aí, voltando ao texto, ele diz: essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. E aqui, mais uma vez, a gente aprende que Deus, ele é amor e ele é misericórdia sobre nossas vidas. Deus, ele é amor e misericórdia. Sabendo ele que Adão tinha caído, sabendo ele que Adão, após cair, teria que ter outro plano, e esse outro plano veio em Cristo Jesus, esse outro plano veio no plano da salvação. E aí a palavra de Deus fala aqui, a nossa revista, continuando aqui, fala: sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Colossenses 1, 16 ao 20. Então a preeminência de Deus está sobre Cristo, está na vida de Cristo. Nós cremos num Cristo que ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele morreu em prol de cada um de nós para nos dar a salvação. E a gente tem que estar neste mundo vivendo uma vida cristocêntrica, acreditando cada vez mais no propósito de Cristo na nossa vida, que Deus, ele deu esse Cristo para a nossa vida, não foi em vão. Se você reconhece que esse Cristo é o teu Salvador, se você reconhece que esse Cristo é o teu Pai, faz a vontade de teu Pai, obedece o teu Pai, segue dentro da vontade cristocêntrica, leva uma vida cristocêntrica nesse mundo, dá bom testemunho, crente, busca a presença de Deus e a tempo e a fora de tempo. E aí a gente vai passar agora para o tópico 2, que vai falar sobre a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, lá em Efésios 1, 10. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Está escrito lá em João 1, 1 ao 3, em Hebreus 1, 2 ao 3. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Está escrito lá em Romanos 14, 11, 2 Coríntios 10, 5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será com Deus, como Deus planejou. O que ele quer dizer com isso? Aqui cai por terra a questão de uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra de Deus vai falando nesses textos a qual foram citados que tudo é em Cristo, tudo é para Cristo, tudo é de Cristo. Então, quando ele fala isso, que o universo, todo o universo, céu e terra, estão submissos à autoridade de Cristo. Se o céu, o universo está submisso à autoridade de Cristo, cada um de nós, com a nossa nova vida cristocêntrica, estamos sob a autoridade de Cristo. E se nós estamos sob a autoridade, nós estamos sob a obediência, temos que obedecer a Cristo. E a ideia não é dizer que no fim todos serão salvos. A ideia é dizer que no fim todas as coisas vão para Deus, são de Cristo, estão em Deus. E essa questão de você estar pensando que no fim todos serão salvos, a gente não pode se enganar. A gente não pode ir para a doutrina calvinista. Nós só iremos ser salvos para sempre se cada um de nós perseverar, buscar a vontade de Deus Pai, fazer a vontade plena de Deus, em gratidão, lendo a palavra, buscando, fazendo aquilo que apraz, se desviando do mal, buscando todo dia a presença de Deus.
porque a salvação ela é garantida através de Cristo Jesus. Mas só que cada um de nós sabe que a partir do momento que aceitamos Cristo como Salvador, nós começamos uma nova vida, mas há uma nova batalha. E a palavra de Deus ela é bem clara, aquele que perseverar até o fim. E sem santidade é impossível ver a Deus, agradar a Deus. Então temos que estar numa vida cristocêntrica buscando a santidade, buscando estar na presença de Deus a tempo e a fora de tempo, fazendo o que é certo, fazendo o que apraz, fazendo a vontade de Deus para que nós possamos ter verdadeiramente o direito de ser salvo. O direito da salvação ele foi lá na cruz, mas o direito de ser salvo no sentido de obediência. Porque a partir do momento que tu desobedece a Deus, tu começa a querer voltar à velha criatura e ser pecador. E se caso tu morra na condição de pecador, sem reconhecer esse Cristo como Salvador, mesmo já tendo frequentado a igreja, mesmo já tendo algum tipo de como que eu posso dizer, de convivência dentro da igreja, e deixando aquilo que você sabe o que é certo para trás, você vai perder a sua salvação. A salvação, ela é perdida. A salvação, ela pode ser perdida a partir do momento que você nega, que você faz como a porca lavada, volta à lama e não se arrepende. E Cristo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para derramar essa promessa. Ele derramou esse sangue por mim e por você. Continuando aqui na revista, a gente vai ver que a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos, que está escrito em Efésios 1:10. Aqui a palavra grega para tempos não é o cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas o kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 7. A gente vê que, nós podemos ver que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. A plenitude de Deus é diferente da plenitude do homem. A dispensação e a administração de Deus através de Cristo Jesus, ele quer dizer que está todo o universo, todos os homens, tudo que é feito está na plenitude, está sobre Cristo. Vamos entrar agora para o terceiro tópico, que é o louvor da sua bênção. O apóstolo enfatiza sua bênção são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós e ele, os judeus, para também vós. Vós quem? Os gentios. Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos serão herdeiros da promessa, que está escrito em Efésios 1, do 11 ao 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Primeiro ponto, bem sabemos que no passado essa tal bênção era voltada só para os judeus. E aí Paulo ele fala aqui que os judeus, os crentes judeus, eles tinham garantido essa salvação. Mas Paulo, por entender isso, ele sabe que pela graça, pela infinita misericórdia, Cristo ele chegou até cada um de nós e nós se encontramos na posição de gentios. Ele diz que no pronome nós, ele inverteu. No lugar dele dizer nós, os judeus, ele disse que Cristo está para servir todos os crentes, ambos os povos, herdeiros da promessa, como também os judeus, como também os gentios. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é para outro senão louvar e glorificar a Deus. Então cada um de nós fomos feitos para louvar e glorificar a Deus a tempo e a fora de tempo. Isso assinala não somente de adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Aqui entra num ponto anterior que eu citei aqui. Muitas vezes nós, como crente, nós aceitamos Cristo, vivemos em Cristo e muitas vezes se acomodamos. Não, já tenho Cristo, minha família está em Cristo, está tudo bem, vai tudo bem. E não se preocupamos em lançar esse Cristo para as pessoas que estão lá fora, para ser atingido pelo louvor, para ser atingido pela adoração, para ser atingido pela misericórdia a qual Deus tem dado por cada um de nós, para que o papel que nós recebemos como cristão, que é levar o evangelho a toda criatura, seja feito de uma forma como plenitude. A gente não tem que adorar a Deus só com palavras,
mas também com ações. E fora as ações, a gente tem que levar, nós temos que ser prospectores de pessoas para levarem também essa adoração a Cristo Jesus. Não é somente adorar, não é somente estar na posição, não é somente ter ação, não é somente adorar por palavras, não é somente servir por palavras, mas em atitude. E essa atitude, ela reflete quando a gente começa a pregar para as pessoas lá fora, quando as pessoas entendem que há esse Cristo Salvador e que eles começam a multiplicar essa graça que Deus nos deu. Por seguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos 17, 28. Então tudo é de Deus, tudo o que possuímos vem de Deus, pois tudo começa segundo a sua vontade. Muitas vezes achamos que somos capazes de erguer prédios, muitas vezes achamos que somos capazes de ter várias coisas, mas se não for conforme a vontade de Deus, não conseguimos dar nenhum só passo. Nós não podemos confiar na força do nosso próprio braço, do nosso próprio entendimento, mas nós temos que crer e saber que tudo é para Cristo, tudo é em Cristo, tudo começa em Deus, tudo é conforme a vontade de Deus, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 28. E aí agora a gente já vai adentrar a síntese do tópico 2. Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Então aqui a gente entende na síntese do tópico 2 que o decreto que Deus deu não foi somente para os judeus, mas nós, na condição de gentios, fomos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, pelo decreto de Deus, porque todas as coisas, quando forem restauradas, vai voltar a Cristo, inclui a salvação dos pecadores, essas coisas. Então temos que entender que outrora estávamos como gentio, mas pela infinita misericórdia de Deus, Ele nos alcançou e fomos alcançados pela misericórdia na condição de gentio. E a salvação não veio só para os judeus, como Paulo falou, não é mais em nós, mas em vós, os gentios. E aí, já passando para o terceiro tópico da nossa lição, vai falar sobre o Espírito Santo e o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. O primeiro tópico vai falar sobre o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, é que por meio da fé se rende a Cristo, recebendo o selo do Espírito Santo no momento da convenção, que está lá em Tessalonicenses 3, 5, 7. O que ele quer dizer com isso? A partir do momento que você ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e por meio da fé, você se rende a Cristo, você recebe esse selo. Esse selo que você recebe é a garantia que o Espírito Santo de Deus ele vai estar ao seu lado para lhe consolar, para escutar as suas orações. E a partir desse momento que você recebe esse selo, o selo da salvação, o selo do Espírito Santo, você só consegue receber esse selo se verdadeiramente você se arrepender dos seus pecados, deixar de fazer aquilo que era a velha criatura e buscar a Cristo e reconhecer esse sacrifício da cruz. Aí você recebe no ato da sua convenção o selo que é o Espírito Santo de Deus. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade, posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus, que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, 9 ao 15 e 16. E o maligno não lhes toca. 1 João 5, 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador, que está escrito lá em 1 Coríntios 6, 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, que está escrito lá em João 16, 7, 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito. Então a gente vai começar a aprender 3 coisas que o Espírito Santo faz, que o selo do Espírito Santo faz. Nós, quando aceitamos Jesus, nós ganhamos esse selo, ganhamos esse Espírito Santo perto de cada um de nós. E aí o Espírito Santo ele vai testificar de Deus
na nossa vida. Ele vai acender e vai identificar que cada um de nós que estamos em Cristo temos uma identificação. Qual é, irmão Fred, essa identificação? É o Espírito Santo de Deus. E aí a gente vê que o maligno ele não vai nos tocar. Que é promessa. O maligno ele não nos toca. Que está escrito lá em 1 João 5,18. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele tem um papel de regenerar, de purificar e santificar o pecador. E aí ele produz, nesse momento ele produz um verdadeiro relacionamento com Deus pelo fruto do Espírito Santo. E ele ainda tem um poder a qual o ser humano muitas vezes acha que tem esse poder dentro dele. Muitas vezes os pregadores acham que tem esse poder dentro dele. Muitas vezes alguns irmãos acham que tem esse poder dentro de si. Mas não, mas o poder do convencimento só vem através do Espírito Santo de Deus. Nós somos canais de Deus usados para pregar a palavra, para falar de Cristo, para ir fazer o ID, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, que é papel dele, que faz parte do selo, que é o selo do Espírito Santo, dentre das coisas que o Espírito tem, é o poder do convencimento. E se o Espírito Santo de Deus não convencer, homem nenhum conversa. Então, a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, você está sendo comprado, remido, regenerado pela presença de Deus com o sangue que foi derramado na cruz. E aí uma das coisas que o selo do Espírito Santo deixa ele vai te escutar, ele vai levar as tuas orações, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar presente na tua vida. E passando para o tópico 2, a gente vai ver o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela, que está escrito lá em Efésios 1,14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Então, o penhor, irmão, o que seria esse penhor? Vou colocar como o cearense fala, né? O cearense. Vou penhorar um negócio ali. Então, estou devendo alguma coisa e vou colocar lá como garantia. Então, uma das garantias que Deus deu, a garantia que Deus nos deu a partir do momento que Cristo morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi assunto aos céus, Ele deu o Espírito Santo de Deus, Ele depositou, Ele penhorou o Espírito Santo de Deus. A palavra tem origem nessa parte sistemática, mas quando você olha o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o que seria de nós sem o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo se afasta de nós, que nós estamos fazendo pecado na vida, você sente aquela falta de Deus. Deus ele garante esse Espírito Santo perto de nós para que nós possamos ter a garantia da salvação. Porque o Espírito Santo faz parte da Trindade, faz parte da promessa. E o penhor da nossa herança vem através do Espírito Santo. É uma garantia que Deus nos deu, foi deixar o Espírito Santo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Mateus 24:13. Aqui volta a parte a qual eu tinha falado no início. Não é que você, uma vez salvo para sempre, mas a partir do momento que o crente, ele tem uma conduta na presença de Deus, ele garante essa salvação, mas que a redenção ela está validada aos eleitos que permanecerem fiéis. Então o nosso papel é permanecer fiel na presença de Deus. O nosso papel é ser fiel a Cristo Jesus, sabendo que há o Espírito Santo de Deus habitando no meio de nós, habitando perto de nós todos os momentos, sendo Ele consolador, Então, amados, chegamos mais um fim de nossa escola dominical. Nossa escola de número 2. Agradeço a todos, que Deus possa vos abençoar plenamente em Cristo Jesus.